Passar em um processo seletivo exige que você estude as provas anteriores. É por isso que eu estou aqui, na nossa segunda aula, corrigindo as questões da prova de 2020 do SESI. Se você não viu a primeira aula ainda, corre lá, porque eu corrigi as questões de história da prova de 2019. Então vem comigo e não se esqueça de dar aquele like para ajudar a gente a difundir mais esse vídeo para as outras pessoas. Se você não se inscreveu, inscreva-se no canal, porque aqui você terá excelentes aulas para você poder estudar diversos conteúdos, diversas outras disciplinas com excelentes outros professores, tá? Vem comigo, vamos resolver essa prova de 2020 aqui, porque eu vou mostrar para vocês que ela não é um desafio que vocês precisam se preocupar. Vamos lá? Temos aqui então a primeira questão de história abordando sobre os indígenas. Se você quiser, e é importante que faça, dê uma pausa nesse vídeo para vocês poderem ler o contexto dessa questão. Eu não vou fazer a leitura porque senão a gente vai acabar se prolongando muito e eu pretendo ser um pouco mais dinâmico aqui, beleza? Mas, nesse caso aqui, se o texto fosse muito importante para resolver a questão, certamente eu leria com vocês, esmiuçando cada um dos detalhes. Mas fique atento, todos os textos são importantes. Muitas vezes ele vai deixar alguma dica para vocês. Como eu já fiz uma análise dessa questão, eu consigo observar que só com o enunciado dá para a gente resolver. Como a nossa ideia não é fazer uma aula para cada questão aqui, abordando a parte histórica na qual ela está imersa, nós vamos aqui nos atentar aos detalhes de como que é possível você eliminar as alternativas com o conhecimento básico daquele conteúdo. Então vamos dar uma olhada. Sobre a relação entre os colonizadores portugueses e os indígenas no Brasil, podemos afirmar que, letra A, o processo de colonização eliminou por completo a possibilidade de presença indígena no Brasil contemporâneo. Galera, eu tenho certeza que vocês sabem disso e, inclusive, quem assistiu o vídeo corrigindo a prova de 2019, caiu uma questão que uma das alternativas era muito semelhante a essa daqui, abordando a eliminação da presença indígena no Brasil contemporâneo, e isso é um completo absurdo. Tá? Estima-se que 1 milhão de indígenas vivem hoje. Não existiu a extinção, a eliminação, e muito cuidado com essas palavrinhas muito deterministas em história. Essa é uma dica que eu sempre dou para vocês. São palavrinhas que a gente consegue colocar em dúvida e nos permite trabalhar na eliminação de alternativas improváveis. Isso vai ser excelente para você na hora de fazer a sua prova. Então vamos continuar observando aqui que essa alternativa A não faz o menor sentido, muito fácil, você já está cortando ela das possibilidades. Então vamos para B. No início da colonização, os índios foram vitimados por doenças trazidas pelos europeus. Até aí está correto, realmente isso aconteceu. Porém não foram submetidos a trabalhos forçados, já que a Igreja Católica não permitiu. Então quer dizer que não foram submetidos a trabalhos forçados? É mesmo. Então tudo que você provavelmente estudou na escola estava errado. Claro que não, né, gente? Os indígenas sim foram utilizados como mão de obra escrava, principalmente no início, e houve um momento em que o foco da mão de obra foi dado aos escravizados africanos, mas até por uma questão lucrativa. Portugal ganhava muito dinheiro pegando esses escravizados na África e vendendo aqui na América. Então eles ganhavam muito, mas muito dinheiro com isso. Então se tornou muito mais conveniente utilizar a mão de obra escravizada africana nesse contexto. Não só por isso. Existiam resistências indígenas muito complicadas para lidar. Eles estavam no seu próprio território, então não era tão fácil para os europeus conseguirem se colocar numa posição de superioridade o tempo inteiro, de conflito o tempo inteiro. Muitas vezes era mais conveniente fazer alianças, estabelecer uma relação mais amistosa para esse processo de colonização não ser tão trabalhoso. Então não pensem que as coisas são tão simples assim. Chegaram lá, submeteram os indígenas a trabalho forçado, ficou tudo assim, né? Eles aceitaram ou não aceitaram, mas enfim, não deu certo por outras questões. Trabalho forçado aconteceu sim, com uma certa resistência, com certeza. A resistência aconteceu por parte de todos, inclusive dos escravizados africanos. Mas aconteceu muito também com os indígenas.
essa história de que houve um momento de transição, ela tem sido discutida na historiografia, a transição entre a mão de obra escravizada indígena para a mão de obra escravizada africana. Por quê? Porque a gente consegue ver muitos elementos, muitos vestígios, muitos documentos que demonstram que muitas vezes esses indígenas ficavam lado a lado em diversas tarefas junto dos escravizados africanos. Então, isso é importante vocês terem em mente. E essa questão ela está completamente errada. Muito fácil você visualizar isso. Por mais que a Igreja Católica tenha, sim, tomado algumas ações de proteção dos indígenas em relação à escravidão, porque eles tinham como objetivo a catequização, a educação dos indígenas, dentro da perspectiva deles, dentro da perspectiva civilizatória deles, que claramente foi um grande prejuízo a toda a cultura e a diversidade indígena que existia aqui na América. Essa coisa de homogeneizar a partir da mentalidade cristã. Mas isso não foi suficiente para que os indígenas não tivessem sido submetidos a trabalhos forçados, tá? Então, alternativa B, muito fácil de você eliminar ela. Eu só dei um contexto maior aqui para trazer um conhecimento que possa ser relevante em uma questão que trabalhe um outro aspecto, beleza? Então vamos continuar aqui. C. Os portugueses, inicialmente, enxergavam a população indígena como ingênua e selvagem. Até aqui está correto. À medida que a colonização foi se afirmando, essa visão alterou-se, o que deu início à submissão e exploração dessa população. Perfeitamente. A alternativa C não tem nenhum elemento que a gente consiga identificar aqui como errado. Tá bem, ok. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas. D. A relação entre portugueses e população indígena no século XV foi marcada por um encontro amistoso e solidário de culturas. É um exagero muito grande dizer isso. Está completamente errada essa alternativa. Existiu um momento amistoso, sim, no primeiro encontro entre indígenas e europeus, os portugueses especificamente. Ali a gente enxergando esse encontro entre os portugueses e os indígenas brasileiros, pelo menos. Existiu um momento de um encontro amistoso, onde os europeus interessados no pau-brasil faziam trocas com os indígenas para que eles trabalhassem, para que eles servissem como mão de obra naquele momento, até porque conseguir europeus para fazerem isso, os próprios portugueses, seria uma tarefa muito difícil. Em um lugar completamente longe, um território que eles desconhecem, e essa questão do território ser desconhecido dificulta muito. Teriam que ter pessoas que tivessem conhecimento do pau-brasil, porque eu imagino que vocês devem pensar que não é uma fazenda de pau-brasil. É a Mata Atlântica, cara. Tem que conseguir saber qual é essa árvore, identificar corretamente, cortá-la e levar para as feitorias. Isso não era uma tarefa tão fácil. Então foi muito conveniente a utilização da mão de obra indígena nesse momento. E foi uma relação colaborativa a princípio. Então os indígenas aceitavam aquilo que eles recebiam, que para eles era muito interessante, era alguma coisa bem diferente. Então era válido o trabalho para conquistar aquilo, enquanto os europeus aproveitavam essa situação para conseguir altos rendimentos. Isso não significa que o indígena é bobo. Nossa, o indígena está perdendo a oportunidade. Não, a madeira está ali, eles não usam para fins lucrativos, eles não trabalham nesse sistema, nessa ótica comercial. Então essa questão do valor é uma coisa muito relativa, tá? Então é importante a gente refletir sobre essas questões. Mas não foi marcado durante o século XV inteiro, nem perto disso, né? Por um encontro amistoso e solidário. Isso daí é muito errado de se dizer. Então vamos para a próxima alternativa. Não houve submissão de indígenas com a chegada dos portugueses, pois ocorreu uma heróica resistência, o que garantiu a sobrevivência até os dias atuais. Ocorreu resistência? Sim, mas o erro na questão está em dizer que não houve submissão de indígenas. Existiram muitas resistências, que pode também ser vista como heróica. E tanto é que, realmente, existem indígenas até os dias de hoje. Mas houve submissão dos indígenas a trabalhos forçados. Tá? Isso aconteceu. Realmente existiu uma grande dominação por parte dos europeus nessas terras. Tanto que eu não preciso nem dizer, né? A gente está se comunicando aqui através da língua portuguesa
Isso já é uma grande demonstração desse domínio. Então, essa questão ela é bem fácil se você conseguir pegar cada ponto dessas alternativas que dizem coisas absurdas, você conseguiria eliminar mesmo que não tivesse um conhecimento profundo. Né? Mas, geralmente, sobre essa relação entre colonizadores e indígenas, a gente já está bem acostumado, estudamos isso ao longo da nossa vida inteira. Então vamos para a próxima alternativa. Beleza, aqui temos uma questão que aborda a expansão marítima dos séculos XV e XVI. Então vamos dar uma olhada nos fatores. Eu vou passar aqui porque muito provavelmente é mais uma questão onde o texto ele é introdutório. Ele é uma introdução para te levar ao enunciado que vai exigir um conhecimento de você que não necessariamente se relaciona com o texto, tá? Isso não significa que eu não recomende que vocês façam a leitura dos textos, beleza? É para ler. É muito importante que vocês façam a leitura atenta de todos os textos das questões. Então vamos lá. Qual das alternativas abaixo representa o objetivo de Portugal ao lançar-se ao mar por meio das grandes navegações do século XV? Vamos ver como a gente consegue eliminar facilmente essas alternativas aí. Como sempre, costuma ser muito fácil. Vamos ter um olhar atento aqui. Letra A. Encontrar um novo caminho marítimo para a América. Encontrar um novo caminho marítimo para a América? Eles descobriram, os europeus, descobriram a existência de um novo continente justamente durante as grandes navegações. Para eles se lançarem no início do processo, não fazia sentido eles terem como objetivo encontrar um caminho para um lugar na qual eles ainda não conhecem. Né? Então, isso daqui não faz muito sentido. Vamos ver a B. Iniciar o comércio entre a Europa e a Ásia. E iniciar, não. Os europeus já tinham ali estabelecido relações com o Oriente, com o continente asiático há muito tempo. E, nesse caso aqui, Portugal está dentro desse contingente europeu que já estabelecia relações, que já conhecia, que era já uma coisa comum, usual. Então eles não iriam, o objetivo deles para iniciar as grandes navegações não era iniciar. Esse é o erro nessa alternativa. É uma pegadinha, inclusive. Você poderia pensar, realmente, eles tinham o objetivo de estabelecer contato, mas não iniciar. Essa é a palavrinha-chave aqui para você eliminar essa alternativa. C. Apenas conhecer povos de culturas diferentes. Aí não, né, gente? Se o objetivo deles fosse apenas conhecer povos de culturas diferentes, eles não iam querer, ao menos eles iriam ter interesse pelas diferenças, né? Eles demonstraram algo muito contrário a isso. Demonstraram querer civilizar esses povos e torná-los iguais ao que eles eram, achando que a forma ideal de se viver é a forma como eles viviam. Coisa que é completamente sem sentido. Os humanos têm diversas culturas diferentes, diversas formas de expressar, de viver, e definir o que é a forma correta de viver é o que cada cultura tem que dizer sobre si mesmo, tem que encontrar, tem que definir. Não somos nós que temos que definir o que o outro quer ser ou como o outro enxerga a realidade. Não é assim que funciona. Então, letra C não faz o menor sentido. D. Ao procurar um novo caminho para o Oriente, os portugueses buscavam rotas para o comércio com as Índias. Aí sim, procurar um novo caminho. A gente tinha um contexto ali naquela época em que o mar Mediterrâneo, que é o mar que fica ali acima da África e embaixo da Europa, que separa então esses dois continentes de certa forma, só para vocês se localizarem, ele era um mar importante para você estabelecer contato com o Oriente. Só que esse mar ele estava praticamente monopolizado pelos italianos, pelos árabes também. Então, não era conveniente para Portugal utilizar ali. Primeiro que poderia ter bloqueios. Segundo, porque os impostos iriam inviabilizar. Caso eles pudessem passar, os impostos inviabilizariam todo aquele trajeto. Então, agora por terra. Por que eles não vão por terra, então?
Porque por terra é extremamente complicado. Primeiro, demora muito. Por demorar, você tem que ter recursos muito grandes. Corre riscos de você ser saqueado e você encontra inimigos pelo caminho. Gente, não existia segurança naquela época, não. Era muito mais complicado. Tá? Então, encontrar uma alternativa pelo mar é uma coisa muito conveniente. E é por isso que Portugal vai dedicar todos os seus esforços para contornar a África, o continente africano, e chegar até as Índias. E eles vão conseguir fazer isso. Então, alternativa D, perfeitamente correta. Vamos para E. Comprar especiarias no Oriente apenas para o consumo interno do reino. Não. Eles compravam especiarias no Oriente para vender para toda a Europa. A ideia era manter uma balança comercial favorável dentro do contexto do mercantilismo. E para fazer isso, você tem que vender mais do que você importa. Então eles vão comprar essas especiarias para revendê-las por toda a Europa e ganhar muito dinheiro com isso. Tá? Então, muito tranquila essa questão. Com um conhecimento básico, você conseguiria eliminar as alternativas improváveis e marcar a correta. Vamos lá. Então temos a questão de número 3, abordando a Primeira Guerra Mundial. Um conteúdo que inclusive vocês gostam muito e quem está no nono ano se preparando para o SESI, com certeza estudou esse conteúdo. Então vamos observar. Temos aqui um texto introdutório. Beleza. Vamos passar. A Primeira Guerra Mundial envolveu as grandes potências do mundo, que se organizaram em duas alianças opostas, formadas inicialmente por 6 países que se enfrentaram. Qual das alternativas indica corretamente o nome das coligações de nações e os países participantes? Caramba, talvez nesse momento você vai se perguntar: nossa, mas eu não lembro exatamente quais os países se envolveram? Mas agora entra o raciocínio lógico, entra as estratégias de um concurseiro para conseguir eliminar as alternativas improváveis. E no caso dessa questão aqui, eu vou dizer para vocês, é uma tarefa muito fácil, muito fácil. A não ser que você realmente não tenha estudado nada sobre esse assunto. Aí é muito difícil, né? O processo seletivo existe justamente para filtrar as pessoas que não estudaram. Então vocês estão aqui neste momento para estudar, para se preparar. Beleza? Então vamos lá. A alternativa A aborda um conceito chamado eixo. E aí, no caso, esse nome eixo, a gente na verdade vai ver lá na frente, na Segunda Guerra Mundial, não na Primeira Guerra Mundial. Se você está ligado nisso, você já eliminaria, né, o eixo, que era aquele grupo composto por Alemanha, Itália e Japão. É o famoso eixo que lutou contra os aliados, mas isso lá na Segunda Guerra Mundial. Uma outra história. A gente está falando aqui da Primeira Guerra Mundial. Então você já conseguiria eliminar essa alternativa só com essa primeira palavrinha. E olha, se a letra A ela tem eixo e está errada, a letra B também. Então só sobrariam as alternativas C, D e E. Mas eu vou continuar a leitura aqui porque vamos supor que você acabou se confundindo também e não lembra muito bem. O eixo formado por Alemanha, Itália e Brasil, gente. Brasil na Primeira Guerra Mundial como protagonista. Eu acho que tranquilo terminar essa alternativa, né? Não é possível que você realmente confunda isso ou acredite nisso. Os aliados, que aí também é um termo relacionado à Segunda Guerra Mundial, composto por Argentina. Pô, a gente vê aqui com frequência países da América Latina aqui. Países da América Latina não tiveram grande protagonismo nas guerras mundiais, então você já conseguiria eliminar com certa facilidade. Vamos já sair fora dessa alternativa A, que ela não faz o menor sentido. Letra B. Eixo formado por Alemanha, Itália e Nigéria. Galera, um país africano como protagonista da Primeira Guerra Mundial também seria uma coisa que você poderia anular com uma certa facilidade, tá? Aí, França, Inglaterra e México, mais um país latino-americano. Então, fácil, vamos descartar essa B. C. Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. E os aliados, compostos por França, Inglaterra e Paraguai. Ó, a parte dos aliados já começa errado.
Já começa errado, né? Paraguai, mais um país latino-americano que facilmente você conseguiria descartar olhando isso daqui, né? Agora vamos olhar a próxima. Tríplice aliança composta pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. E a Tríplice Entente, formada pela França, Inglaterra e Rússia. Aqui temos efetivamente os nomes dos países, das coligações que participaram da Primeira Guerra Mundial, também com os seus respectivos nomes corretos para se relacionar a esses grupos. Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Perfeito? Perfeito. Vamos dar uma olhada na próxima para ver se daria para descartar ela com facilidade também. União Europeia. Meu Deus do céu. Aí, França, Alemanha e Dinamarca. E Mercosul. Caramba. Utilizar grupos econômicos é uma coisa completamente inversa, uma coisa que não faz o menor sentido. Então, para quem tem o mínimo de conhecimento de geografia, que geralmente a gente estuda esses grupos econômicos, você conseguiria descartar também. Então vamos para a próxima questão, muito fácil. Ela exige que você lembre nomes, mas ela te dá ferramentas suficientes para você conseguir resolver com uma grande facilidade. E aqui temos uma alternativa de Guerra Fria. E novamente falando sobre a corrida espacial. Vamos dar uma olhada nela? Sobre esse tema é correto afirmar que, ou seja, aqui temos uma introdução ao tema da Guerra Fria, certo? Corrida espacial. Eu não vou fazer a leitura do texto porque ele é um texto introdutório, tanto é que a alternativa está falando sobre esse tema é correto afirmar que, e aí o tema é Guerra Fria, inclusive especificamente sobre a corrida espacial. E quando a gente vai dar uma olhada nas alternativas, a gente se lembra exatamente da mesma questão que caiu na prova de 2019, abordando sobre a corrida espacial. Igual, gente. Igualzinho. Mudou ali um pouco o contexto da questão, mas falando sobre a mesma coisa, e inclusive a alternativa correta é igual também. Vamos dar uma olhada. Apesar da China despontar como potência econômica no século XXI, após 50 anos, a Guerra Fria ainda se faz presente na polarização Estados Unidos e Rússia. Claro que não se faz presente. Isso acabou há muito tempo. A Rússia não é uma grande potência nesse mundo, desde que a União Soviética deixou de existir. A bipolarização existia quando existiam super duas potências. Agora não. A Rússia não representa nenhuma ameaça para os Estados Unidos, tá? Não tem o que dizer, não existe mais polarização. Então, não se faz presente. B. A missão Apollo 11 foi resultado de um longo trabalho colaborativo entre os Estados Unidos e a União Soviética. Colaborativo? Claro que não. A gente falou sobre isso na questão que a gente corrigiu anteriormente. Então fica ligado, Guerra Fria eles cobram e cobram com uma semelhança muito significativa. Então para vocês que estão estudando as provas anteriores junto comigo aqui, com certeza vocês conseguem observar esses padrões e quem sabe eles não vão poder te ajudar na prova. Então vamos lá. C. O lançamento da Apollo 11 foi o que deu início à Guerra Fria. Não. O lançamento da Apollo 11 não foi o que deu início à Guerra Fria. O lançamento da Apollo 11 foi em 1969. Então isso aqui está completamente sem sentido. A Guerra Fria se iniciou após a Segunda Guerra Mundial. E aí inicia um grande processo de polarização entre essas duas superpotências. Mas aqui você conseguiria matar facilmente, tendo também conhecimento básico sobre a Guerra Fria. A chegada estadunidense no espaço contrasta com a realidade tecnológica daquele momento histórico, marcado pela escassez de investimentos, igualzinho a alternativa também que a gente tinha analisado. Isso aqui não faz sentido, né? Qual é a lógica de você ter escassez de investimentos se em plena Guerra Fria? Na verdade, os Estados Unidos estava cheio de dinheiro, tanto é que é chamado de superpotência. E tinha dinheiro por quê? Porque certamente existiu ali um momento onde eles conseguiram vender muito para a Europa e inclusive arrecadar os empréstimos que eles tinham realizado para a reestruturação. Então, pode ter certeza, como um grande polo industrial naquele momento, inclusive com uma certa distância dos outros grupos que tiveram grandes perdas na guerra, nossa, os Estados Unidos aqui não tem escassez nenhuma de investimento, não tem por que ter, porque aqui ela está querendo se provar como melhor do que a União Soviética, provar que o capitalismo ele é muito mais eficaz
Ele é muito mais eficiente dentro das tecnologias, do bem-estar, da qualidade de vida, entre outras questões. Então, uma disputa ideológica, certo? Então, a alternativa é: a missão que levou os primeiros homens à Lua está inserida no contexto da bipolarização do mundo e representou vitória estadunidense na corrida espacial contra a União Soviética. A alternativa correta e muito parecida também com a anterior. Então, galera, eles mudaram o contexto, colocaram algumas alternativas muito similares. Para quem tinha dado uma olhada na prova anterior e fez essa daqui, conseguiu matar facilmente essa questão. Então, mais uma vez, a importância da gente estar sempre olhando e entendendo o perfil da prova, para a gente não ser pego de surpresa. Vamos para a questão 5 e última questão de história desta prova de 2020. Refletindo sobre ciência, vida e história, ler reportagem. Terra plana, vacinas e aquecimento global. Terços brasileiros ainda desconfiam da ciência. Profissão repórter conversou com pessoas que acreditam que a Terra é plana. Beleza. Segundo a reportagem, muitas descobertas e conhecimentos científicos consolidados desde o Iluminismo, século XVIII, têm encontrado negacionistas. Realmente a gente tem visto isso muito nos dias de hoje, né? Um historiador contemporâneo chamado David Wootton fez um inventário do que o inglês instruído sabia em 1600, às vésperas da Revolução Industrial. Olha só que interessante. Ele acredita que bruxas podem invocar tempestades para afundar navios no mar, acredita que camundongos surgem por geração espontânea em montes de palha, ele já viu um chifre de unicórnio, mas não um unicórnio, ele acredita que o corpo de uma pessoa assassinada sangrará na presença do assassino, acredita ser possível transformar metal sem valor em ouro. Então, um conjunto de crenças que esses caras acreditavam, que hoje a gente, obviamente, até banaliza, acho que é uma bobeira, uma besteira, até porque realmente são coisas que não fazem muito sentido, né? Aí, tudo bem. Os textos sugerem um retrocesso a um passado semelhante ao vivido no período pré-iluminista. O iluminismo, movimento ocorrido na sociedade europeia ao longo do século XVIII, caracterizou-se pela... Então, lógico, aqui você precisa entender o que foi o iluminismo, que certamente você estudou durante esse ensino fundamental e talvez durante esse momento que você está se preparando para a prova. Então, que foi um movimento intelectual, onde inúmeros filósofos ali da Europa começaram a pensar em algumas coisas, contestar algumas coisas que eram estabelecidas naquele momento. Por exemplo, eles criticavam o absolutismo monárquico, criticavam os privilégios das elites naquele momento, da aristocracia, a nobreza, o clero, criticava a Igreja Católica, criticava os dogmas, e eles enxergavam na razão como a ferramenta pela qual nós deveríamos utilizar para chegar ao conhecimento, em vez de recorrer ao misticismo ou à religião. Então eles vão defender muito uma mentalidade cientificista, vão defender e utilizar a ciência para chegar ao conhecimento. Além disso, nos campos da economia, vocês vão ver uma participação muito grande deles a defender uma perspectiva liberal, o liberalismo. Então, os iluministas, eles certamente serão grandes responsáveis para influenciar muito do que nós pensamos hoje e muito das estruturas políticas que nós vemos no nosso mundo hoje. Então pensa só, cara, um movimento tão importante assim você não pode deixar de saber, porque eles influenciaram definitivamente a história do mundo. E inclusive, na época deles ainda, muitos movimentos e revoluções aconteceram influenciados pelas ideias iluministas. Por exemplo, a Revolução Francesa, ou a independência dos Estados Unidos, também dita como Revolução Americana, ou também, aqui no Brasil, a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, entre outras independências que aconteceram pelo mundo, e revoluções, e movimentos, e revoltas, exigindo mais liberdade, exigindo menos controle do governo, e querendo sair das amarras desse absolutismo ou de algumas regras que eram estabelecidas que já não tinham como mais serem aceitas. Então, você tendo esses conceitos, pelo menos uma ideia aí do que era o iluminismo, não precisa nem ser muito profundo, muito provavelmente você vai conseguir resolver essa questão. Vamos dar uma olhada. A gente já leu o enunciado, né? Movimento ocorrido.
Vamos dar uma olhada nas alternativas, né? Supremacia da ideia de providência divina para explicação dos fenômenos naturais. Isso caracteriza o iluminismo? Claro que não. Providência divina é uma coisa religiosa. Eles eram contra o pensamento religioso. Na verdade, eles defendiam a supremacia da razão. Então aqui, jamais utilizar providência divina para explicar fenômenos naturais. Pode cortar. Letra B. Aceitação do dogmatismo católico e da escolástica medieval. Não, eles eram muito críticos ao dogmatismo católico. Então, uma alternativa muito parecida com a de cima, só falando coisas diferentes. C. Defesa da intervenção religiosa nas questões políticas e na busca do conhecimento. Não, de forma alguma. Então, 3 alternativas que abordam a questão religiosa e você sabendo que os iluministas eram opostos a isso, você já conseguiria descartar essas 3 possibilidades. Vamos dar uma olhada nas outras. Movimento de trabalhadores que se revoltaram contra as máquinas no princípio da Revolução Industrial. Não. Aí a gente está falando de outro momento histórico, em uma outra localidade, um evento específico relacionado a uma revolta, por conta das condições de trabalho. Aqui a gente está falando de um movimento intelectual, o iluminismo. Então, pode descartar também, muito fácil. A alternativa é uso da razão como um meio eficaz de se compreender o mundo. Nesse sentido, a luz da razão, por isso iluminismo, né? A luz, representava o oposto às trevas, impostas pela ignorância e pelo misticismo. Perfeitamente. Então, a alternativa A está correta e você conseguiria, com grande facilidade, finalizar essa prova gabaritando tudo, porque como vocês podem ver, é só a gente ir eliminando as alternativas menos prováveis. E em história, com o mínimo de conhecimento, vocês vão conseguir fazer isso. Porque eu tenho certeza que vocês todos são muito inteligentes e estão se preparando assistindo esse vídeo. E vão se preparar mais ainda, vão continuar estudando e vão ser excelentes, já são excelentes alunos. Então, eu espero ter contribuído um pouco aqui para vocês entenderem como é que é essa prova de história do SESI. E espero ver vocês mais pra frente, tá? Porque eu vou continuar postando vídeos, esse canal será recheado de conteúdos muito legais. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreve, aperta esse botãozinho aí, não faz mal nenhum. Na verdade, você é excelente, vai conseguir ter as recomendações, vai ajudar a gente e dar aquele like para eu ver se você realmente gostou. Valeu, um abraço e tamo junto.